Olá, gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre expressões booleanas. Antes de entrar propriamente no assunto de expressões booleanas, vale a pena recapitular o conceito de expressões em linguagem de programação. Então, de uma forma geral, podemos dizer que uma expressão é uma combinação de valores, variáveis e operadores. Certo? A avaliação de uma expressão ela produz um valor, né? E esse valor é de um determinado tipo. Portanto, a gente pode concluir que cada expressão ela tem um tipo. Okay? Um outro ponto bastante importante no conceito de expressões é que para você produzir, avaliar uma expressão e produzir um valor, essa expressão tem que ser bem formada, ou seja, ela deve seguir regras definidas para a linguagem de programação. Então, como exemplo, podemos citar expressões matemáticas, por exemplo, ou expressões que envolvam string. Certo? Vamos utilizar aqui o shell do Python para poder exemplificar melhor. Eu posso definir uma variável inteira, por exemplo, x igual a 5. Se eu fizer uma expressão simples, x mais 10, como x é inteiro e 10 também é inteiro, a avaliação dessa expressão leva ao valor 15, ou seja, essa expressão é do tipo inteiro. E como é que é? Eu posso ver isso usando a função type, por exemplo, onde aqui, se eu perguntar qual é o tipo dessa expressão, eu tenho uma expressão inteira. Eu posso ter expressões que utilizam tipos diferentes. Nesse caso aqui eu tenho x, o inteiro, né? X é 5, como a gente já definiu através da atribuição anterior, né? E a string oi. Isso aqui me produz um valor do tipo string. Ok? Então, se eu reusar aqui a função type do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, certo? Eu vou ter como valor produzido um valor do tipo inteiro. Só para exemplificar que a gente tem que ter expressões bem formadas, então aqui eu tenho um inteiro e um string e o uso do operador mais para juntar esses dois valores aí. Isso é uma expressão mal formada, porque o operador mais não suporta misturar string, né, com inteiro. Ok? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Um outro conceito que é importante da gente conhecer antes de entrar no conceito de expressões booleanas é o tipo bool, ou tipo booleano. Do mesmo jeito que a gente tem tipo int, long, str e outros tipos que a gente vai ver ainda em outros vídeos, o tipo bool ele é formado apenas por dois valores, true e false. Né? Então, verdadeiro ou falso no português, muito embora Python você tem que escrever true, né, e false do jeito que está aí no slide, T maiúsculo e F maiúsculo. Certo? Então, se eu vier aqui para o shell do Python e digitar true, Python entende, né, e ele responde com true. Se eu digitar false, né, ele entende e responde com false. Se eu perguntar qual é o tipo de true, ele me diz que é booleano. Do mesmo jeito, se eu perguntar o tipo de false, ele me informa que é booleano. Então, prestar atenção que tem que ser escrito de forma correta, com a primeira letra em maiúsculo. Se eu fizer isso, por exemplo, colocar false tudo em minúsculo, ele não conhece, né? Ele entende que false seria, aqui no caso, uma variável que não foi definida. Tranquilo? Então vamos para frente. Vamos agora então realmente entrar no assunto de expressões booleanas. Então a expressão booleana, como toda expressão, é uma combinação de valores, de variáveis e operadores, onde a avaliação dessa expressão ela produz um dos dois valores do tipo bool, ou seja, ou ela produz true ou produz
false. Ok? Da mesma forma que a gente pode usar operadores em expressões matemáticas, por exemplo, em expressões booleanas, vamos usar operadores basicamente de dois tipos, né? Operadores relacionais ou de comparação e operadores lógicos, certo? Então, vamos entrar em detalhes em cada um deles. Operadores relacionais, na verdade, ele permite a comparação de operandos. Por exemplo, comparar dois inteiros ou dois strings, ou duas expressões que produzem valores de um mesmo tipo. Então, já que aqui a gente vai ter operações de comparação, os principais operadores que a gente tem seria o operador de igualdade, que a gente representa em Python por igual, igual. Então, não confundir com um único igual, que a gente usa em Python para representar a atribuição de valores a uma variável. O operador de não igual, que seria a exclamação seguida de um igual. Os operadores maior, menor igual ou menor igual. Okay? Vamos chavear de novo aqui para o shell do Python e eu posso ter operações relacionais desse tipo aqui. Então, no caso, eu tenho uma expressão aqui que tem dois valores inteiros e um operador relacional de igualdade no meio. Claro que o resultado disso aqui, como é uma expressão booleana, ela retorna true ou false. No caso aqui, vai retornar true. Então, se eu fizer a mesma coisa, só que agora comparar com set em string, claro que eu vou ter como valor produzido false. Da mesma forma, se eu fizer essa comparação set com o set, a representação do dígito set em string, eu vou ter algo como false. Né? Então, set é maior do que 3, a resposta é true. Né? Posso ter comparação, por exemplo, de string casa é menor do que bola. Nesse caso aqui é false. Então, basicamente aqui false está dizendo que casa é maior do que bola, né? Porque o que a gente observa quando está comparando string, na verdade, é a ordem alfabética da ocorrência dos caracteres que formam o string. Ok? Um outro exemplo, eu poderia ter expressões como operando. Então, 7 mais 2 é maior ou igual a 14 menos 5. O que é que vocês acham? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um true, né? Porque eu vou ter, depois que resolver o lado esquerdo do operador, eu vou ter como resultado 9. Da mesma forma, do lado direito, 14 menos 5 vai dar 9. Então, 9 é maior ou igual a 9. Isso aí é retornado verdadeiro. Ok? Então, vamos voltar agora para os nossos slides. A outra categoria de operadores muito comuns nas expressões booleanas são os operadores lógicos. Esses operadores eles vêm, na verdade, da álgebra de Boole. Então, os três principais seriam AND, OR ou NOT. Ok? AND e OR, o uso desses operadores requer pelo menos dois valores. Okay? Um valor antes, o operador AND, um valor depois, do mesmo jeito do OR. O NOT, na verdade, ele é unário, então eu preciso só de um valor. Então, só lembrando que quando eu utilizo AND, OR ou NOT, que são operadores lógicos, os valores associados a essa operação têm que ser do tipo bool. Okay? Uma outra coisa que vale a pena lembrar, isso às vezes confunde bastante quando a gente está procurando erros ou fazendo expressões, é que, em geral, os operadores são do tipo bool. Muito embora Python não seja tão estrito e permita usar outros tipos que durante a avaliação são considerados como bool. A gente vai voltar a esse ponto daqui a pouco. Okay? Então vamos olhar com calma cada um deles. Né? Então imagine que x seja uma variável do tipo bool, ou seja, ela pode assumir false ou true. Se eu aplico o operador lógico not, então not x
Se x era falso, ele inverte, ele passa a ser true. Se x era true, ele passa a ser false. O outro operador é o AND, né? Então, como eu falei, o AND requer dois valores associados a essa operação. Então, imagine que eu tenho x e y como sendo variáveis do tipo bool. Quando x for falso e y for false, x AND y vai ser false. A regra geral da avaliação de uma expressão que tem como operador o AND é que ele só vai produzir o valor true na saída, depois de avaliada, quando os dois valores associados a esse operador são true. Então, essa tabela aí tem as 4 possíveis combinações de valores booleanos para x e y. Percebam que na coluna de x e y eu só vou ter true, que é a última linha, na verdade, dessa tabela, quando x e y são true. Ok? O operador O segue a mesma linha, eu preciso de dois operandos, né, para associar esse operador O, e de forma contrária ao AND, eu vou produzir na saída um valor true se pelo menos um dos dois operandos, x ou y, no caso aqui do nosso exemplo, for true. Então, observe que, na verdade, só vai ser false quando os dois valores x e y são false ao mesmo tempo, que, no caso aqui da nossa tabela, está sendo representado aqui por essa primeira linha. Então, vamos dar uma olhada aqui no shell do Python, né? Então, se eu fizer true and true, eu vou ter algo do tipo true, ok? Se eu fizer agora not false, eu vou ter true. X igual a false, not x, obviamente vai ser true, ok? Por fim, retomando aquele ponto onde eu falei que Python não era tão estrito, é que em expressões lógicas, quando eu tenho operadores lógicos, como eu falei, os operandos têm que ser do tipo booleano. Muito embora Python aceite que o operando não necessariamente seja aparentemente de outro tipo, do tipo booleano, desculpa. Ok? No entanto, na hora de avaliar a expressão, ele considera como sendo falso. Por exemplo, se eu colocar algo do tipo not 0, por exemplo, not é um operador do tipo booleano. Logo, ele requer que o valor associado ao operando que vem em sequência deveria ser do tipo booleano. 0 aqui, aparentemente, é do tipo inteiro. Só que, na verdade, quando vai ser avaliada a expressão, ele considera 0 como sendo booleano. E o resultado daqui passa a ser true. Do mesmo jeito, se eu tiver uma lista, por exemplo, uma lista que tem dois elementos, 2 e 3, ele me retorna false. Significa que a lista 2, 3 aqui foi tratada como sendo true. No exemplo anterior, not 0, o 0 aqui foi considerado como sendo false. Ok? Então, de certa forma, a gente tem uma regrazinha geral que valores numéricos que representem 0, inteiro ou fracional, ou seja, 0, 0.0, valores nulos de string, o valor nono, string vazio, listas vazias, conjuntos vazios, tuplas vazias, etc. Se for ter que ser tratado como um valor lógico, um valor booleano, ele é considerado como false. Ok? Por isso, quando nós fizemos not 0, ele deu true, porque o 0 ele considerou como sendo false. Os demais valores são tratados como true. Então, pronto, se numa expressão eu tiver uma representação de um número inteiro diferente de 0 e ele tiver que ser tratado como valor booleano, ele é tratado como true. Ok? Então, aqui a gente encerra esse vídeo sobre expressões booleanas. Não deixem de ler, né, o livro
indicado no curso, né, com material sobre expressões booleanas. Até uma outra oportunidade.